Olá, eu me chamo Luiz Felipe Oliveira, estou aqui hoje para apresentar o trabalho Políticas Públicas de Cotas, um estudo de caso sobre a influência da educação superior na mobilidade social. Esse trabalho é fruto de uma dissertação de mestrado escrita por mim, orientado pelo professor André Ferreira, com colaboração dos colegas Pitias Teodoro, Márcio Abdala e Rafael Lima. Trazendo uma breve contextualização acerca do tema, a educação é tratada pela literatura como o principal canal para a mobilidade social nas sociedades modernas. Pensando nisso, associamos a temática de educação à temática de políticas públicas de ação afirmativa, especificamente as políticas públicas de cotas na educação. No Brasil, o primeiro registro de cotas em universidades públicas aconteceu em 2003, por meio da Lei Estadual nº 4.151. A primeira universidade federal a adotar uma política pública de cota foi a Universidade de Brasília, no ano de 2004, antes mesmo da promulgação da Lei Federal. A referida lei, a Lei 12.711, foi promulgada em 2012, garantindo 50% de vagas em todas as universidades do país a alunos oriundos de escolas públicas. Há também cotas raciais, cota para pessoas de baixa renda e cota para portadores de necessidades especiais. O objetivo desse trabalho é analisar a mobilidade social dos egressos da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda e comparar como essa mobilidade social ocorreu nos dois perfis de egressos, são os cotistas e não cotistas. Tratando da fundamentação teórica, foram abordados temas como a ação afirmativa no Brasil e o sistema de cota na educação. Tratando especificamente da ação afirmativa no Brasil, ela surge com propostas semelhantes ao dos Estados Unidos, de acordo com a literatura, embora haja diferenças nos dois contextos. O primeiro registro data de 68, com um projeto de lei do Ministério do Trabalho, mas a lei em questão não chegou a ser elaborada. Em 1970, com o movimento negro atuante no Brasil, ocorreram debates, passeatas e atividades que buscavam conscientizar a sociedade sobre um problema existente, além da busca por maior representatividade da população negra na sociedade brasileira. Essas mobilizações surtem efeito e em 1983 é criado um novo projeto de lei, dispondo sobre a ação compensatória e buscando o princípio da isonomia social a todos os segmentos da sociedade brasileira. Apesar de ter pareceres favoráveis, o projeto de lei não chegou a ser votado pelo plenário da Câmara, sendo arquivado em 1989. No início dos anos 2000, as ações afirmativas ganham destaque também no campo da educação, por meio das legislações já apresentadas no slide anterior. As referidas legislações criaram os sistemas de cotas na educação que conhecemos hoje. Como já tratado anteriormente, a educação é tratada pela literatura como o principal canal para a mobilidade social nas sociedades modernas. Isso se deve ao fato de escolaridades mais elevadas permitirem acesso a profissões mais qualificadas e também a rendimentos mais elevados consequentemente. Entrando na parte metodológica, a classificação da pesquisa quanto à natureza é um estudo de caso, por se tratar especificamente da Universidade Federal Fluminense, da cidade de Volta Redonda. É uma abordagem quanti-qualitativa, traz aí dados qualitativos com entrevistas, assim como uma abordagem também quantitativa. Na coleta de dados foram feitos levantamento bibliográfico através das bases de dados Web of Science e Scopus, pesquisa documental através das leis e documentos da universidade, questionário com os egressos da UF e entrevistas semi-estruturadas com esses atores que se disponibilizaram a participar da entrevista. A construção do instrumento de coleta de dados. Foi necessário fazer uma adaptação da metodologia de Bresser-Pereira. Bresser-Pereira apresenta os critérios para a definição de classe social, que é a origem social da família, nível de instrução do pai, profissão do pai e idade que começou a trabalhar. Porém, foi necessário fazer adaptações a essa metodologia para aplicar atualmente. Trata-se de uma pesquisa da década de 70 e a construção de família da época não era semelhante à que temos hoje, então ele só considerava nível de instrução do pai. Hoje temos também a mãe compondo renda da família. Então, na construção do instrumento de pesquisa foi considerado não apenas o pai, como também a mãe ou o responsável legal pelo estudante em si. E outra adaptação que foi preciso ser feita foi a questão da perspectiva da avaliação. Porque no trabalho de Bresser-Pereira, ele tratava de um segmento específico, já consolidado. Aqui nós estamos trabalhando com alunos. Então, como esse perfil de estudante se demonstrou majoritariamente solteiro e que ainda mora com os pais, a tendência é que a classe social dele hoje seja uma extensão do que era na infância. Então, ficaria muito difícil distinguir, sem adaptações do método, e ver efeitos práticos sobre a educação e a mobilidade social. Então, tudo foi tratado como uma perspectiva futura, carecendo, claro, de uma verificação daqui a um tempo, para ver se essas perspectivas foram atendidas, né? Então, partindo agora para a seção de resultados, né?
Primeiramente foi abordado a questão do egresso e o mercado de trabalho. Qual a relação do egresso com o mercado de trabalho entre os grupos? Então foi comparado não apenas a relação entre os egressos e o mercado de trabalho em si, como também foi dividido entre os grupos entre cotistas e não cotistas. E foi observado, de acordo com os resultados, que o cotista ingressa mais cedo no mercado de trabalho. E as motivações para esse ingresso são distintas entre os dois grupos, né? Os cotistas eles demonstram uma necessidade de composição de renda. Já os não cotistas indicam muito mais uma oportunidade de acesso ao mercado de trabalho do que propriamente dita uma necessidade de composição de renda, em sua maioria. Os egressos que conseguem se dedicar exclusivamente ao curso, ou seja, aqueles que não trabalharam durante o período em que cursaram a universidade, são em maioria egressos da ampla concorrência, 33,3% diante a 14,3% dos cotistas. Então a gente vê mais uma diferença, né, nessa relação entre o egresso e o mercado de trabalho com relação aos dois grupos. Outro ponto abordado foi a questão da integralidade ou não do curso, porque dentre os cursos pesquisados tinham os cursos que eram em tempo integral. Então 2 em cada 3 egressos que não trabalharam durante o curso argumentam que o fato de o curso ser integral impossibilitou o exercício de suas atividades remuneradas durante o período do curso. Então a questão da integralidade ou não do curso também influi nessa questão do cotista, que já se demonstrou tendo mais necessidade para ingressar no mercado de trabalho mais cedo frente ao não cotista. Quanto à perspectiva de mobilidade social, o quadro 5 apresenta essa perspectiva dividindo entre egressos de ampla concorrência e os egressos cotistas. Foi oportunizado aí 3 tipos de perspectiva, mobilidade social ascendente, descendente ou sem perspectiva de mobilidade social. Bom, tratando em valores globais, dos 77 egressos contatados no questionário, apenas 4 não responderam. E dos 73 que responderam, 69 disseram acreditar ter uma mobilidade social ascendente, o que representa 89,6% dos respondentes, frente a 4 que disseram não ter perspectiva nenhuma de mobilidade social, que representa aí 5,2%. Nenhum egresso respondeu que vai ter uma mobilidade social descendente. Agora, falando especificamente de cada grupo, vamos observar algumas diferenças. Com relação à ampla concorrência, são 54 egressos, os 4 que não responderam são da ampla, então tivemos aí 4 que não responderam. Dos 50 que responderam, 47 acreditam ter uma mobilidade social ascendente, que representa 87% do total, e 3 acreditam que não vão ter perspectiva de mobilidade social, representando 5,6% desse total. Nenhum também apresentou perspectiva de mobilidade social descendente. Com relação ao grupo de cotas, dos 23 alunos pertencentes aos grupos de cotas, todos responderam e 22 disseram acreditar que terão ascensão social, frente a 1 que acredita que não haverá ascensão social e nenhum acredita ter uma mobilidade social descendente. Então, frente a tudo que foi exposto no trabalho, o objetivo da pesquisa em si era analisar a mobilidade social dos grupos de egressos da Universidade Federal Fluminense, sejam eles cotistas ou não cotistas, e fazer um comparativo como essa mobilidade social seria sentida nos dois grupos. E foi observado que ambos os perfis vislumbram ter a mobilidade social ascendente em sua maioria, porém observa-se diferenças entre os dois grupos. E quais são essas diferenças? Na maneira como essa mobilidade ocorre e no tempo em que elas acontecem de fato. Com relação ao tempo, isso foi perceptível na etapa de entrevistas, onde alguns egressos cotistas já demonstraram sentir impactos imediatos logo após a conclusão do curso na questão da sua mobilidade social, diferente dos egressos de ampla que vislumbravam mais uma perspectiva futura de fato. E também nos níveis em que essa mobilidade acontece. Foram divididos ali alguns níveis de mobilidade social, e os egressos cotistas demonstram que conseguem subir mais níveis com relação aos egressos não cotistas. Os resultados também apresentam que quanto maiores os níveis de escolaridade do egresso, maiores são as perspectivas de ascensão social dele. Faz-se necessário, evidentemente, uma investigação a médio e longo prazo para verificar se essa perspectiva de mobilidade social ascendente se verificou. Agradeço pela atenção de todos, um abraço.